E aí eu queria pensar sobre a vontade de Deus nesse sentido, já para começar aqui. O que é a vontade de Deus? O que ela implica na nossa vida? Aliás, você conhece alguma pessoa que ela vive buscando resposta imediata de Deus para decisões da vida dela? Aliás, eu e você somos essa pessoa muitas vezes. Perguntas do tipo, o que eu devo estudar, com quem eu devo me casar, ou com quem eu devo namorar, devo mudar de cidade ou não, faço aquele curso técnico ou não, quantos filhos eu devo ter filhos? Só que é engraçado e é curioso porque às vezes a gente faz isso, só que nós colocamos uma condição, né? Então, eu vou mudar para aquela cidade X se fizer 35 graus hoje. Mas se não fizer aquele frio congelante, eu não vou. Mas ao mesmo tempo, você já viu a previsão do tempo e sabe que está um frio perturbador essa semana. Então, quando eu falo isso, em algum momento da nossa vida nós já fizemos esse tipo de pergunta, eu imagino, né? Aqui falando por todos, mas de maneira consciente, né? A gente tenta descobrir a vontade de Deus. E apesar da mensagem aqui ser sobre a vontade de Deus, se em algum momento você achou que eu ia dar a resposta para esse tipo de pergunta, agora você fica chateado. Pode ficar chateado que não tenho a resposta. Eu não tenho essas respostas e a própria Bíblia não tem essas respostas específicas. Ela não descreve com detalhe com quem você deve se casar ou com qual profissão você deve seguir. Ou qual serviço você deve ficar? Eu vou para aquele ou vou para esse? Ela não vai falar sobre isso. O que ela revela para nós é algo que Deus já revelou, é o que Deus espera de nós. E ela traz diversos mandamentos, preceitos e diversas coisas que o próprio Deus espera de nós. E para que a gente pense melhor nesse assunto, eu gostaria de meditar sobre o texto de Romanos 12, de 1 a 2. Eu gostaria de ler com vocês. Peço que vocês abram as suas Bíblias. Todo mundo abriu? Vou ler aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, está bem claro para nós que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e que nós precisamos de uma mente transformada para ser capaz de comprovar e experimentar essa vontade. E antes de eu orar aqui, eu já gostaria que você pensasse, né? Eu gostaria de começar até com uma pergunta. Se você tem buscado ser capaz de experimentar e comprovar a vontade de Deus, ou se você tem criado situações para que Ele simplesmente responda e você usa os seus critérios para poder, uma coisa que já está no seu íntimo, para poder decidir, que é o caso daquelas perguntas que nós fizemos lá em cima. Então eu gostaria de orar para nós, de fato, entrarmos aqui na mensagem. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido. Muito obrigado, Senhor, nos trouxe aqui em paz e segurança. E a Tua palavra fale no nosso coração. Use a mim, Pai, que o Senhor possa falar através de mim, Pai, que nada saia da minha boca se não for da Tua vontade, Pai. O Senhor me use e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Beleza. Antes de eu entrar em Romanos 12, 1 a 2, eu julgo necessário uma contextualização dos capítulos de 1 a 11. Mas você vai ficar até 2028 aqui para fazer. Não, eu vou resumir rapidinho, tá? Porque é muita coisa, é muita doutrina. Então, primeira coisa, quem escreveu Romanos é bem claro. No primeiro versículo lá, já vai dizer que é Paulo, né? Por que ele escreve a carta aos Romanos? Para expor sistematicamente o Evangelho e para unir os judeus e gentios na fé. A graça de Deus,
todos pecaram, e a graça de Deus agora ela faz que essas pessoas sejam salvas e elas são irmãos, não pela lei, como o judeu acreditava. E aí, pensando no capítulo de 1 a 11, como eu já disse, é muita doutrina, ele vai expor várias coisas. Paulo ele apresenta o evangelho de maneira sistemática, ele vai mostrar a condição humana nos 3 primeiros capítulos ali, então a depravação total, ou seja, que ninguém é capaz de chegar ao Senhor, se não for pelo meio da graça e pela fé. E depois ele fala que a justificação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo, não pelas obras. Então não é pelo nosso merecimento que nos achegamos a Ele. Ele vai falar também, em Adão nós herdamos o pecado, mas em Cristo agora nós temos a justificação e a vida. A nova vida que nós recebemos agora, ela envolve uma jornada de santificação, mas ela é sustentada pela vitória e pela presença do Espírito Santo. É interessante a gente pensar que tudo isso está enraizado firmemente na soberania de Deus, cuja a eleição é graciosa e infalível. Ao final, Paulo vai exaltar a grandeza dos desígnios divinos, quando ele fala aquele texto muito conhecido, tudo é por ele, por meio dele e para ele. Então, de maneira prática, o que eu estou querendo dizer aqui? Paulo, do capítulo 1 a 11, ele expõe a doutrina, ou seja, a teoria, vamos dizer assim. E agora, para a parte 12 para frente, dos capítulos 12 para frente, ele vira a chave. Agora vamos praticar o que a gente aprendeu. Então, só pratica aquilo que ele está querendo dizer aqui a partir do 12, quem creu do 1 a 11 aqui. Então, quem não foi justificado por Cristo e não recebeu nova vida, não entende o que eu falo aqui. E note que no final, ele fala, no final do versículo, do 2 ali, vai falar para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É justamente sobre essa vontade que nós vamos falar essa noite. Mas antes de mais uma vez, antes da gente se aprofundar no texto de fato e trazer aplicações aqui, eu gostaria de abrir um parênteses para falar dessa vontade, porque eu fui premiado o primeiro aqui, então eu vou dar uma pincelada aqui. Claro, eu não vou esgotar o assunto, mas vou falar sobre. A vontade de Deus, ela, na Bíblia toda, tá? O que eu estou querendo dizer aqui, a Bíblia identifica 3 categorias dela, principais dessa vontade divina, sendo que cada uma delas revela um aspecto diferente do propósito de Deus com nós, com o mundo, e com a vida do crente, entendo nós aqui. A primeira vontade é a vontade secreta ou decretiva. É tudo que Deus faz no secreto, que Ele decreta na eternidade, referente ao mundo. Então, o plano salvífico de Cristo, o próprio pecado, tudo isso está dentro da vontade secreta. Quais são as características? Justamente, ela é secreta, ou seja, só Deus conhece completamente. Ela é soberana, nada foge do controle de Deus. E ela é infalível, se cumpre sempre. E além de tudo, o que é meio chocante, mas de fato é abrangente. Ela inclui tanto o mal quanto o bem. Aí nós entramos na outra vontade, na outra face aqui, que é a vontade permissiva. O que é isso? Deus permite que nós escolhamos ou fazemos algumas coisas e Ele permite até o próprio mal para redimir e transformar o nosso caráter como Cristo e para que primeiramente o seu nome seja engrandecido. Então, características interessantes dessa vontade, dessa face da vontade divina. Deus permite, mas Ele não comete o mal. Ela está subordinada à vontade decretiva. Deus permite algo sem perder o controle. Então, por isso que é uma vontade só, mas ela tem características diferentes. Não contradiz a santidade de Deus, porque Ele pode usar até o pecado humano para cumprir os seus planos redentivos. O exemplo disso, o pecado de Davi. Quem é culpado pelo pecado de Davi? Davi. Mas até isso está dentro do plano de Deus e Ele tinha um propósito para isso. Até o próprio Cristo da linhagem de Davi.
A própria crucificação de Cristo, se você vê em Atos 2, 23, por exemplo, vai ter um trecho que ele vai falar: entregue por propósito determinado e presciência de Deus. Ou seja, nada foge do controle de Deus. E aqui é chocante, porque Deus permite o maior mal, que é a morte do seu filho, para nos trazer o maior bem, que é a nossa salvação, mediante a isso. E aí nós entramos na terceira face da vontade, que é a vontade revelada ou preceptiva. É tudo aquilo que Deus espera de nós e que está revelado na Bíblia. Ou seja, ela chama preceptiva porque ela está baseada ali nos preceitos e mandamentos que Deus deixou para nós. O próprio mandamento, os 10 mandamentos, é um exemplo disso. É claro que quando Cristo vem, ele estende isso e nós não estamos mais baseados na lei, né, ou somente nas obras, mas na lei de Cristo. Características sobre essa vontade revelada. Ela é claramente revelada na Bíblia. Ou seja, é só ler, entender e aplicar. Né? É a vontade de Deus para a nossa obediência diária. Então não é algo pontual. Ela pode ser desobedecida, justamente porque nós pecamos. Revela o caráter moral de Deus e seu desejo para a nossa santidade. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a vontade de Deus é uma só, porém ela é multifacetada. O que é isso? Ela tem várias faces ou várias características. Então, é muito importante isso, porque no plano secreto, Deus governa tudo com sabedoria e poder. Na esfera permissiva, ele permite desafios que moldam a nossa fé. E na realidade revelada, ele nos guia com mandamentos, preceitos santos, convidando a uma vida de obediência e comunhão. E justamente essas 3 categorias, ela também engloba ali a providência divina, que é algo extremamente complexo, e John Piper escreveu um livrinho pequeno sobre isso. E não vou me ater a isso, né? Agora, note que em Romanos ele não termina o versículo 2 dizendo qual é a vontade de Deus. Ele descreve para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Em resumo, esse é o objetivo do cristão, a viver uma vida de sacrifício vivo, de não se amoldar ao mundo e de transformar a sua mente. É a finalidade para a qual nós fazemos isso. E aí, o que eu gostaria de ter os tópicos, né, os pontos. Esse é o primeiro ponto que eu vou falar aqui. Só experimenta a vontade de Deus quem se entrega totalmente a Ele. Se vocês olharem aí no versículo 1, né, ele já vai começar com portanto. A palavra portanto é uma conjunção conclusiva. Eu sou muito do português, mas estamos aí, né? A gente se esforça. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Portanto, então, baseado no que eu falei do 1 ao 11, então agora a gente vai, vamos seguir aqui, vamos fazer dessa forma. Ou mais especificamente, o que ele está dizendo? Diante de tudo isso que foi dito sobre o pecado, a justificação pela fé, a graça, a obra de Cristo, o papel do Espírito Santo em nossa vida, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, então respondam e vivam dessa forma. E ele vai continuar. Rogo, né? A palavra rogo, ela do grego, ela é traduzida como paracaléu. É uma mescla de súplica e autoridade. É como se expressasse um desejo profundo de Paulo aqui. Ela contém intensidade. Não é simplesmente um pedido e nem uma ordem, mas ela leva em consideração quem Paulo era e sua posição como apóstolo. Ele continua ainda, pelas misericórdias de Deus. Essa parte é complexa, porque Paulo dedica o capítulo 11 inteiro para falar sobre misericórdia de Deus. Mas eu entendo aqui que ele vai estabelecer, quando ele diz, portanto, rogo pelas misericórdias de Deus, eu acredito que ele estabelece uma conexão entre o que ele está pedindo para os leitores fazer a partir de agora e o que ele disse anteriormente. Ou seja, o que Deus fez por esses leitores. Tudo que ele escreveu até aqui pode ser resumido pela misericórdia divina em ação. Ele vai falar sobre essa misericórdia universal no capítulo 11 e também expressar louvor
sobre essa misericórdia. Paulo nos exorta, então, pela essa misericórdia de Deus e tudo isso que nós vimos até aqui, a nos entregar totalmente ou responder de maneira digna, do jeito que o Senhor espera. Não é simplesmente um ato de barganha, é isso por aquilo, ou eu faço isso para Deus e recebo aquilo, não é nada disso. Justamente pela obra do Espírito de renovação, que ele vai falar no versículo 2, ele nos impele a uma direção de obediência que o Evangelho exige. Essa graça, então, de Deus, ela reina sobre nós. Então, a única resposta óbvia nossa é nos entregar e nos apresentar nós como pessoa, intelecto, desejo, vontade, de maneira digna, agradável a Deus. Que é o que ele vai continuar aqui. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você deve estar perguntando, né? O que é isso? Sacrifício vivo? Aliás, vivo, sacrifício, é meio até contraditório. Vale ressaltar aqui que não é nada sobre mutilação ou violência com os irmãos, né? Ele está falando para judeu, né? Então, lembra que na igreja de Roma tinha muito judeu. Então, a parte, quando ele fala de sacrifício, remete ao Antigo Testamento, que os judeus entendiam isso. É uma linguagem muito utilizada por eles, né? O que era esse sacrifício lá no Antigo Testamento? Era um sistema utilizado para expiação dos pecados. O que é expiação dos pecados, né? Reparar, apagar a culpa, restaurar o relacionamento com Deus. Como funcionava esse sistema de sacrifício no Antigo Testamento? Era pego um animal sem defeito, ele era levado pelo sacerdote, morto, partes desse animal é colocada no altar e colocava fogo ali, e esse fogo consumia totalmente aquilo, e esse aroma que subia a Deus era agradável, era suave. Agora, meus irmãos, sacrifício vivo não tem nada a ver com isso, não é isso que Paulo espera de nós. Cristo Jesus já experimentou a morte em nosso lugar. Quando ele morre por nós, ressuscita, não é mais necessário esse sistema de sacrifício do Antigo Testamento, justamente pela obra salvífica ser eficaz. Então, nós não precisamos mais disso. E é importante ressaltar que nós oferecemos esse sacrifício, ou seja, a nossa vida em sacrifício a Deus, não para obter a salvação, mas justamente respondemos dessa forma porque cremos nele, e essa é a resposta óbvia nossa, de entregar a nossa vida. E aí tem uma frase que eu vi, que é muito interessante. Que não é somente o que podemos dar, o que Deus requer, mas Ele requer aquele que dá. Então, na linguagem de Paulo, nós somos o sacrifício. O cristão deve se entregar por completo, total, absoluto, sem renúncia, sem objeção. E ele continua, santo e agradável a Deus. Uma vez purificado e santificado por Cristo, somos igual àquela fumaça que subia agradável a Deus. Então, não é nada místico aqui, mas sim o resultado de termos compreendido o Evangelho. E aí ele finaliza o versículo 1, este é o culto racional de vocês. Esse culto racional nada mais é do que o resultado daquilo que foi entendido e falado antes. Porque agora você entende e agora você apresenta com coerência, em espírito e verdade, esse culto. Por isso que ele é racional. É uma adoração, portanto, que leva em consideração primordialmente uma atitude interior. Justamente por consequência da renovação da mente, que nós vemos embaixo. Conseguimos entender Deus corretamente. E o que torna esse culto é o que torna esse culto ou adoração definitivamente apropriado e verdadeiro. Diante de tamanha graça, a única resposta do crente não é parcialidade, mas uma entrega total de quem somos. Isso remete à ideia do senhorio de Cristo. Ou seja, ele não quer o nosso domingo ou o nosso sábado aqui, ele quer a nossa vida por completo. E
pensando aqui como isso nos torna capazes, né? Eu tinha falado antes, de experimentar a vontade de Deus. A entrega total da nossa vida para Deus não nos torna espectadores da vontade dele, mas sim participantes ativos. Quanto mais nós nos entregamos para Deus, mais ele se revela para nós, não com resposta pronta. Faça isso ou aquilo, vai para a cidade X ou Y. Não é isso, mas com uma presença real, um relacionamento. Em João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Então, a vontade de Deus não é um mapa, ela é um relacionamento. A entrega nos posiciona onde a comunhão se aprofunda, e a comunhão nos leva a discernir os caminhos de Deus com clareza. Assim, né, essa experiência da vontade de Deus começa quando paramos de tentar controlá-la, mas quando a gente passa a confiar nela e entregar para quem de fato controla. Então, a primeira aplicação que eu queria trazer desse primeiro ponto é, antes de você se perguntar com quem você vai se casar, por exemplo, pergunte: o meu coração já pertence inteiramente a Cristo? Antes de perguntar em qual ministério eu devo servir, a pergunta que você deve fazer é: sou um sacrifício vivo a ponto de servir em qualquer lugar que Deus me chamar? E aí, de maneira mais prática, né, meus irmãos, que nós paremos de tentar viver para Deus sem antes se entregar totalmente para Ele. Enquanto partes da sua vida não tiver nesse altar de Deus, você nunca vai experimentar essa vontade de maneira plena. Que nós possamos consagrar as nossas decisões a Deus antes de pedir direções específicas. Entregar a nossa vida para Deus é mais urgente do que simplesmente escolhas direcionais. Transforme a sua rotina em adoração. Então, que a sua profissão, o seu relacionamento, as pessoas que você convive, o seu tempo livre, isso possa ser uma expressão do seu sacrifício vivo a Deus. E uma conclusão prática para esse ponto é: a entrega precede o discernimento. Só experimentamos a vontade de Deus quando tudo em nós já foi entregue para Ele. E aí nós entramos agora no segundo ponto. Só comprova a vontade de Deus quem rompe com os moldes do mundo. Paulo começa esse versículo com: não se amolde ao padrão do mundo. Vamos entender melhor o que significa isso. A palavra amoldar ou conformar, dependendo da versão, quando você traduz ele do grego, ele significa se espremer no molde, caber numa forma. Já a palavra mundo, ela pode ter mais de um significado na Bíblia, mas para esse caso é tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, é o sistema de valores, vamos colocar assim, que não agrada ao Senhor, que tudo vai contra a Deus. Agora, como é que o cristão deve responder mediante tudo isso? Viver não se conformando é dizer não para tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E como isso nos torna capazes de comprovar essa vontade de Deus? Enquanto a gente estiver formatado pela lógica, pelos padrões deste mundo, nós vamos julgar como mundo, escolher como mundo, fazer tudo conforme ele é a forma, né? Então, se você está setado, ou seja, você tem aquele parâmetro ali, você vai continuar seguindo daquele jeito. Se você não renova a sua mente, você vai continuar ali. Então, você não se amoldar, Paulo não quer dizer só, evite o pecado. Não é só isso, mas não aceite ser moldado por uma cultura que constantemente pressiona a sua fé, esvazia seu senso de santidade, obscurece sua sensibilidade espiritual. Portanto, não deixe que o mundo molde o seu padrão de pensamento e, consequentemente, a sua maneira de agir também, né? O seu comportamento. Molde-se em Cristo, para que você seja capaz de comprovar a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16, diz assim:
Quem não tem o Espírito não aceita coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como aplicação aqui para esse ponto, eu gostaria de trazer para vocês, avalia no seu coração quais são as suas motivações. Então, lá no caso do exemplo da cidade, você quer mudar de cidade ou comprar outro carro, é por status? É por conforto? É por dinheiro? Ou é por missão, chamado e edificação mútua do corpo de Cristo? A vontade de Deus, ela nunca vai se alinhar com a mente moldada pelo egoísmo, comparação, materialismo. Por isso, não espere uma clareza espiritual se sua mentalidade está saturada de valores mundanos. E agora, por último ponto, nós entramos no terceiro agora. Terceiro ponto. Só discerne e vive a vontade de Deus quem é transformado pela renovação da mente. Percebe que Paulo ele não fala não se amolde somente, ele não fala só não se amolde aos padrões deste mundo. Ele continua com mais uma instrução. Mas transformem-se. E aí é muito interessante aí entender o que significa esse transformar ou transforme-se. Na palavra do grego, ela é metamorfo, ou no português, metamorfose. O que significa isso? Não é simplesmente uma mudança de penteado ou de roupa. Ela é também usada na transfiguração de Cristo, essa palavra aqui. Ou seja, ela é uma mudança de posição, de condição. Ela é tão profunda que ela é de um ser em outro. Ela transforma de um ser em outro, praticamente. Para dar um exemplo meio que esdrúxulo aqui, mas é fácil de entender quando nós pensamos nisso, da lagarta e da borboleta. Então, esse transformar, como que isso funciona? A lagarta, como sabem, é um bicho esquisito, né? Ela é feia, enfim. Ela rasteja, ela vive só com o próprio eu comendo ali e beleza. Ela vive focada em si, no próprio ego. Ela até pode parecer ativa, né? Ela se movimenta mais ou menos ali e tal. Mas ela ainda não voa. Ela não tem leveza. Ela ainda não tem a plenitude. Até que um dia ela entra no casulo. E aí, nesse casulo é um lugar de espera, de transformação. Lá dentro, ela não está trocando de roupa. Ela está trocando de essência. Quando a borboleta sai do casulo, ela é outro animal. Ela voa, ela é plena agora, ela tem outra vida, ela tem uma nova forma. Agora ela é bonita, porque antes era complicada a face do outro bicho. Então, isso é metamorfo, essa transformação profunda. Agora, já que nós entendemos o que significa essa palavra transformar, nós vamos ver o meio pelo qual essa transformação ocorre. Ele continua, mas transforma-se pela renovação da mente. Essa renovação da mente, a mente aqui, né, ela se refere a uma razão prática ou consciência moral de uma pessoa. Se nós olharmos em Romanos 1:28, na qual vai mostrar a depravação total do homem, ele diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou mostrando esse contraste? Se nós não renovarmos a nossa mente, nós somos essa pessoa. Agora, por meio do Espírito, nós conseguimos, e pelo meio da palavra, nós conseguimos renovar essa mente. Então, melhor dizendo, se a gente não reprogramar a maneira de pensar sobre tudo e viver de acordo agora com uma vida no Espírito, vai ser difícil de nos transformarmos. Então, eu ressalto que ela não ocorre de uma hora para outra. Ela é um processo de santificação nosso. Então, é um processo difícil, árduo, mas que Deus promete nos ajudar nisso também.
E ele muda o nosso modo de pensar e, consequentemente, as nossas ações. Torna cada dia mais parecido com Deus, e que é o que Deus espera de nós. E que nós pensemos e agimos dessa forma. Agora, quer renovar a sua mente? Leia, aprenda, medite e aplique a palavra de Deus. A mente renovada é obra do Espírito Santo, mediante a palavra. Em João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse processo ele envolve a substituição de mentiras por verdades, de pensamentos egoístas por pensamentos bíblicos, de decisões emocionais, muitas vezes, por decisões espirituais, com discernimento. E como isso nos torna capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus? Quando a nossa mente ela é renovada pela verdade, ou seja, pela palavra de Deus, nós ganhamos discernimento espiritual. Começamos a reconhecer o que de fato agrada a Deus e não o que me agrada ou o que nos agrada. Desenvolvemos esse discernimento espiritual justamente para julgar as decisões, até que eu falei ali em cima. Então, caminhos, escolhas, respondemos a Deus de maneira santa e agradável. Não simplesmente pelo meu ego, ou pelo meu pensamento, ou pelo meu íntimo, que eu acho que às vezes é certo. Em Hebreus 5, 13 e 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Agora a aplicação desse ponto. Quem não renova a mente nas Escrituras, espera a revelação em coisa que já foi revelada. Quanto mais a sua mente for reconfigurada pelas Escrituras, menos você vai viver buscando revelação extraordinária em lugares e pensando sobre isso, e você viverá pela obediência comum do dia a dia, que Deus espera de você. Então, depois de tudo isso que foi falado aqui, Paulo finaliza uma coisa que nós já percebemos quando lemos o versículo. Ele fala que pelo fato da gente se entregar a Deus e não se conformar com o mundo e renovar nossa mente, o objetivo desse é para que nós possamos ser capazes de experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Para concluir aqui, a vontade de Deus não é um mistério para quem se entrega para Ele totalmente, para quem se separa do mundo e para quem submete a renovação dessa mente. É uma vida de obediência contínua que traz discernimento progressivo. Portanto, você quer experimentar e comprovar essa vontade de Deus? Então, meus irmãos, que nós possamos começar por aquilo que Paulo já deixou aqui e Deus revelou para nós, que é: entregue-se por inteiro, a sua vida inteira. Tudo. Tudo é tudo. Não é só o que eu preciso, ou só o que eu acho que eu não dou conta e eu falo: Deus, toca aí, essa parte. Essa daqui eu tô bonzão, deixa para mim. Não é tudo, é tudo. E seus pensamentos, seus desejos, o seu corpo físico, tudo. Lute contra o molde do mundo. Viva uma vida disposto a não se entregar aos valores que o mundo põe. E não só isso, a pregar o evangelho a ponto de falar para ele: eu não concordo com isso e ainda faço de maneira diferente, para que ele enxergue em você Cristo. E para finalizar, nós possamos deixar a nossa mente ser transformada diariamente pela palavra, pela oração, pela comunhão com os santos e pela dependência do Espírito Santo.